Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa podcast Radiologia RBB. E hoje nós estamos aqui com convidados especiais da Faculdade Uninasal, são tecnólogos em radiologia, e vamos estar abordando assunto relevante. Vamos estar falando sobre um exame intervencionista na radiologia, chamado angiografia. Também vamos falar sobre a patologia aterosclerose, e dentro dessa patologia vamos estar falando também sobre o seu tratamento intervencionista, que é a angioplastia. E eu estou aqui com ele, meu parceiro de podcast Grey Radiologia. Olá, Lu. E aí, está preparado para a gente começar mais um podcast? É um prazer estar aqui mais uma vez com você. E quero apresentar os nossos convidados que vai falar com a gente hoje sobre esses assuntos tão importantes na área da radiologia intervencionista. Seja bem-vinda, Thalita Viegas, estudante do 4º período do curso de Radiologia da Uninasal, assim como nosso amigo Delson Costa, Nilza Viana, Estelmo Salles e o Anderson Santos. Todos eles fazem parte do curso de Radiologia, estudantes do 4º período da Faculdade Uninasal. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Solta a vinheta para a gente começar. Para começar a falar sobre o assunto, vamos começar falando com a nossa convidada de hoje tão especial, Thalita. Thalita, vamos falar um pouco sobre a angiografia. O que vem a ser a angiografia? A angiografia é um exame realizado para fazer o estudo do sistema circulatório, mas mais especificamente ali dos vasos sanguíneos, que nós sabemos que são subdivididos em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. E esses vasos eles estão suscetíveis a sofrer rompimentos, obstruções, e aí que a angiografia ela entra com o objetivo de visualizar esses vasos. Certo. Muitas das vezes as pessoas confundem angiografia com angioplastia. Tem uma certa diferença entre as duas ou basicamente a mesma coisa? Não, há uma certa diferença. A angiografia, ela entra nesse processo como um diagnóstico, porque ali quando se faz no meio do contraste, né, quando injeta um contraste por via intravenosa, vai se conseguir ter uma melhor visualização dos vasos sanguíneos e o médico ele vai ter uma noção do grau da gravidade, né? O que ocorreu com aquela veia, qual o tamanho do rompimento, da obstrução. Então, ele vai ter uma noção e ele vai poder, dependendo do grau da gravidade, ele vai encaminhar esse paciente para intervenção cirúrgica, que é exatamente a angioplastia, onde é feito o tratamento daquele vaso que foi rompido ou obstruído. Foi esse exame que foi explicado pela Thalita, né, a angiografia. Eu fiquei sabendo que ele usa meios de contraste, e quem vai explicar para a gente sobre esses meios de contraste, qual contraste é utilizado nesse exame da angiografia, será a Nilza. Nilza, bem-vinda novamente. Obrigada. Explica um pouquinho para a gente qual meio de contraste é usado nesse exame, como é que se procede esse uso. Costuma-se usar o contraste iodado, pois ele permite uma boa visualização no interior do vaso sanguíneo, visualizando a presença de aneurisma e aterosclerose. Esse exame iodado, que na verdade usa esse meio de contraste chamado iodo, ele tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode estar fazendo uso desse exame? Sim, ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal e pessoas que já têm histórico de alergia em outros exames. Sim. E tem algum efeito colateral a utilização desse contraste? Vermelhidão na pele, sensação de calor, inchaço, coceira, náuseas, vômitos, dores de cabeça e tontura. Então, depois de saber sobre o que significa o exame, a angiografia, saber os meios de contraste, a gente vai estar agora se direcionando ao Deus, que ele vai estar explicando para a gente sobre a patologia aterosclerose. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Fale para a gente um pouquinho o que é essa patologia aterosclerose. Bom, a aterosclerose é o estreitamento da artéria causada pelo acúmulo de placas
geralmente são formados por gorduras, colesterol e cálcio. Esse acúmulo ele pode acontecer em diversas artérias do corpo, todas as artérias do corpo, e que vai dificultar o fluxo sanguíneo. Isso pode resultar na falta de sangue e oxigênio em vários tecidos, e também pode ocorrer de alguns pedaços de placa se soltarem e formar um coágulo sanguíneo. Se a aterosclerose não for tratada, ela pode causar AVC, insuficiência cardíaca e ataque cardíaco. Já sabemos que a aterosclerose é o estreitamento das artérias, certo? Causada pelo acúmulo de placa de gordura. Isso vem de alguns sintomas, o paciente identifica, quando ele está com essa patologia, ele sente alguns sintomas. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre isso? Bom, a maioria dos sintomas da aterosclerose não aparece até que ocorra o bloqueio da artéria. Porém, os sintomas mais comuns são dores nos locais onde tem uma artéria bloqueada, falta de ar, fadiga, confusão caso ocorra o bloqueio na circulação para o cérebro e também fraqueza muscular nas pernas. E de que forma podemos saber se essa patologia, como é feito esse diagnóstico, como é que o paciente tem alguns... Já falou dos sintomas, né? Como é que vem esse diagnóstico primário? Bom, é feita uma avaliação de sintomas e com exames laboratoriais e de imagem, como angiografia, ultrassonografia, tomografia, entre outros. Eles são essenciais para a confirmação da patologia. Bom, dando continuação ao nosso podcast, agora a gente vai entrevistar ele, o Anderson Santos. Ele vai explicar para a gente sobre a questão do tratamento referente a essa doença que já foi citada anteriormente, sobre a angioplastia. O Anderson, qual o tratamento realizado para essa patologia, né, que onde tem as placas gordurosas nos vasos sanguíneos, que aí causa essa patologia chamada aterosclerose? Como se dá esse tratamento referente a essa patologia? Bom, querida Lu, como foi falado aqui, essa aterosclerose, que é essas placas de gorduras que são criadas nessas paredes dessa artéria, ela faz essa obstrução dessa artéria. Então, essa angioplastia, ela funciona como um tratamento, vai ser feito através de uma punção de agulha, que vai ser introduzido um introdutório para passar esse fio guia até onde está acontecendo essa obstrução nessa artéria, né? Essa punção de agulha é feita na artéria braquial, radial, axilar e femoral. O Anderson, em relação a esse stent que você acabou de citar, esse stent, ele é único ou ele tem outro tipo, ele é especial para ser utilizado nesse procedimento? Não, explica um pouco para a gente. Bom, querida Lu, esse tipo de stent aqui, ele pode ser de dois tipos, quer dizer, de vários tipos, dependendo da sua empresa. Mas, assim, os mais utilizados são o de malha, o comum, que eles chamam, né? O de malha de aço, e também pode ter um stent farmacológico, que é onde que nele há uma droga, vamos dizer assim, uma substância que impede nessa placa de ateroma se voltar ao seu fechamento dessa artéria, o crescimento dessa placa em cima desse stent. Dessas artérias, qual a mais indicada para esse tipo de procedimento? Bom, a mais indicada para esse procedimento, Gleice, é a artéria femoral, porque ela tem um mais fácil de acesso. Então, nesse catéter vai ter um pequeno balão. E nesse balão, ao introduzir e chegar até essa placa de obstrução, ela vai ser inflada até comprimir essas placas de ateromas, né, nas paredes da artéria. Aí, depois desse procedimento, ele vai ser retirado e vai ser colocado no stent. Esse stent farmacológico, ele tem como finalidade o não retrocesso dessa placa, o fechamento nessa artéria.
Então, esses são os dois tipos assim mais conhecidos utilizados no momento. Agora a gente vai falar sobre a questão da pós-cirurgia intervencionista, no caso, como o paciente ele deve proceder, tomar os devidos cuidados necessários após fazer essa intervenção cirúrgica da angioplastia. E para isso a gente vai falar agora, conversar um pouquinho com o Estelmo Salles. Bem-vindo também novamente. Explica para a gente aí como é que funciona esse pós-intervenção cirúrgica da angioplastia. Muito obrigado, Lu. E podemos dizer que é importante que não façamos esforço, não dirija o carro 4 horas, não ter relações sexuais e também observar o local do exame, que é na função, para ver se não tem nenhum tipo de alteração no local, se tem alguma alteração, se caso tiver alguma alteração, solicita o médico. Após esse procedimento cirúrgico, como é que se deve à recuperação do paciente? Após a angioplastia com dente, ela é relativamente rápida. No dia seguinte já tem alta e durante a recuperação devemos ter alguns cuidados. Os cuidados não fazendo esforços. Durante o tratamento ter alimentação balanceada e seguindo algumas normas que o médico vai passar. Ele pode ter algumas complicações? Sim, Leidson pode ver complicações, caso não fosse seguido o que o médico recomendou, tendo um rompimento da artéria. E esse foi o nosso primeiro bloco do nosso podcast. A gente quer agradecer imensamente a presença de todos os convidados especiais. Obrigado por ter aceitado o nosso convite no nosso podcast. Esperamos recebê-lo mais vezes aqui para estar conosco, trazendo assuntos, abordando assuntos relevantes da área da radiologia, entre outras áreas. Muito obrigada. Quero agradecer também imensamente ao meu parceiro de trabalho, Grey Radiologia, que sempre está aqui comigo, produzindo esse podcast. Obrigado pela tua presença novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado aos meninos que fizeram seu espaço aqui conosco. E no nosso próximo bloco a gente vai falar sobre os equipamentos que são utilizados dentro dessa área da radiologia intervencionista para vocês conhecerem. Estamos de volta com a nossa segunda parte da entrevista. A gente vai estar abordando agora sobre quais os equipamentos utilizados na área da radiologia intervencionista. No nosso primeiro bloco, a gente falou sobre o exame geográfico, a angiografia, falamos sobre a patologia aterosclerose e também falamos do tratamento relacionado a essa patologia, que é a angioplastia. E agora a gente vai estar falando exatamente com a estudante de tecnologia em radiologia, Rayane Souza. Ela vai estar explicando para a gente sobre esses equipamentos que são utilizados na radiologia intervencionista. Rayane, bem-vinda. Quais são esses equipamentos utilizados nessa área da radiologia intervencionista? Explica um pouquinho para a gente. Bom, Luciane, uma unidade angiográfica, geralmente ela requer uma mesa tipo ilha, que forneça acesso ao paciente, de todos os lados. É um sistema de imagem de conversão fluoroscópica, análoga para digital de intensificador. Um sistema de imagem digital programável que permite a seleção e aquisição de taxa de imagem. Métodos de arquivamento de imagem associada ao fax ou impressora laser. Rayane, no momento que se é realizado esse procedimento de intervenção, é utilizado algum equipamento de proteção contra a radiação? Sim. É necessário o uso de aparatos, de proteção de radiação, tipo o avental de chumbo, a proteção da paratireoide, e os óculos plumbíferos. E esses são as proteções que a gente usa no momento da realização do exame. Certo. Rayane, quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, está explicando para a gente sobre esses equipamentos utilizados nessa área da radiologia intervencionista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Luciane. Muito obrigada, agradeço pelo convite. E esse foi mais um podcast realizado aqui diretamente da Faculdade Uninassal, onde a gente abordou esse tema super importante na área da radiologia intervencionista.
Espero que todos vocês tenham gostado da nossa apresentação aqui do nosso programa. Nos sigam também nas nossas redes sociais, que vamos deixar aqui para vocês. Um beijo a todos e até a próxima.